E aí, pessoal, a prova de vocês é depois de amanhã. E a gente está fazendo uma última revisão, um último apanhado, só para você ganhar um pouquinho de segurança. 100% seguro você não fica, né? Isso é normal. É a primeira coisa que eu tenho para lhe dizer. É normal não se sentir 100% seguro. A sensação de que falta alguma coisa é comum, é normal, acontece mesmo, mas você se preparou. E aí eu queria dividir a nossa revisão em duas partes. Vou primeiro falar um pouquinho do direito material, tá? Primeiro, lembrar vocês alguns temas que são mais cobrados e aí trabalhar um pouquinho. 3 temas, eu queria gastar 5 minutos mais ou menos em cada um. Primeiro, eu queria lembrar para vocês um pouco acerca da matéria de responsabilidade civil do Estado. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, prevê que a responsabilidade do Estado é objetiva por danos que seus agentes causarem a terceiros nessa qualidade. Então, nesses casos, a responsabilização objetiva do Estado, né, desde que o agente público esteja se valendo da qualidade de agente para causar o dano. Depois, caso o Estado responda, ele pode propor ação de regresso em face do agente em caso de dolo ou culpa do agente. Responsabilidade objetiva do Estado, responsabilidade subjetiva do agente. Quando o dano é causado por concessionária de serviço público, a gente sabe que essa concessionária tem responsabilidade objetiva e primária, porque ela é pessoa de direito privado que presta serviço público, e o Estado tem responsabilidade objetiva e subsidiária. Primeiro cobra da empresa, se ela não puder arcar com prejuízo causado, aí sim se cobra do Estado. Então, responsabilidade objetiva e primária da empresa e subsidiária do Estado. Lembro ainda que essa responsabilidade objetiva se mantém no entendimento do próprio STF acerca do 37, parágrafo 6º, não importando se a vítima é usuária ou não do serviço. Eu me lembro a vocês que eu boto a velhinha dentro do ônibus, a velhinha fora do ônibus. Em ambos os casos, a responsabilidade do Estado é objetiva, né? Não importa se a vítima é usuária ou se ela não é usuária, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a essa vítima. Além disso, essa responsabilidade objetiva do Estado, ela depende da comprovação de conduta, dano e nexo de causalidade, o que significa dizer que a responsabilidade pode decorrer de condutas lícitas e também ela pode decorrer de condutas ilícitas. Então a ilicitude não é um elemento indispensável para a responsabilização estatal. Nesses casos, é possível que a responsabilidade decorra de uma conduta lícita, mas também é possível que a responsabilidade do Estado decorra de uma conduta ilícita da administração. Ambas ensejam a possibilidade de responsabilização estatal. E aí, pessoal, a responsabilidade civil do Estado decorrente de condutas lícitas ou ilícitas, ela estará excluída nas hipóteses de caso fortuito, de força maior e de culpa exclusiva da vítima, né? Não só nesses casos, qualquer situação que exclua conduta, dano e nexo exclui a responsabilidade, mas o caso fortuito, a força maior e a culpa exclusiva da vítima excluem o nexo de causalidade e, consequentemente, também são excludentes de responsabilidade do Estado. Além disso, eu queria lembrar vocês que a responsabilidade do Estado, a responsabilização objetiva, ela prescreve em 5 anos, com base no decreto 20.910 e na lei 9494, e depois que o Estado responde, ele pode regredir em face do agente. A responsabilização do agente não prescreve em 5 anos, mas sim em 3. Por fim, o entendimento majoritário que você vai levar para a prova, não é pacífico, mas é majoritário, é de que a vítima não pode cobrar diretamente do agente. A vítima deve cobrar do Estado e o Estado é quem vai regredir em face do agente. Então a gente tem uma responsabilidade objetiva do Estado e direta, e a responsabilidade do agente é subjetiva e regressiva. O agente responde perante o Estado em ação de regresso. Bacana? Lembranças rápidas. Tem mais um detalhe. A responsabilidade por omissão é subjetiva, né? Porque depende da demonstração de culpa da administração, salvo naquelas hipóteses em que o Estado tem alguém ou alguma coisa sob sua custódia. A custódia, a guarda de coisas ou pessoas justifica a responsabilização objetiva do Estado, mesmo que não haja conduta direta de agente. Está na moda, né? Rebelião em presídio, morte de preso por outro preso. A gente viu acontecer isso no ano 2017. Cuidado com essa questão aí, que é um tema que eu tenho medo que seja cobrado.
Segundo ponto que eu queria conversar com vocês ainda na parte material é o poder de polícia. A prova de vocês traz muita casuística. Então, a peça, obviamente, é um caso concreto, mas as questões também tendem a ser casos concretos. São poucas questões conceituais que eles botam em prova discursiva de OAB. Normalmente, a questão discursiva também é um caso concreto, não para você fazer uma peça, mas para você dar uma solução. Então, ele traz um caso concreto e pede para que você solucione aquele caso concreto. E é muito comum que esses casos concretos ocorram num exemplo de poder de polícia administrativo. Então, um prédio que está prestes a ruir, poder de polícia. Um restaurante vendendo comida vencida ou sem respeitar regras de higiene da vigilância sanitária, fechamento do restaurante, poder de polícia. Reboque de carro, poder de polícia. Então, em várias atividades, né? Muitas vezes você não consegue identificar a existência do poder de polícia ali e aí acaba errando, indo para um viés diferente na questão. Então, se a questão trouxer questões de fiscalização do Estado, né, na atividade material do particular, seja um restaurante, o fechamento de um restaurante, seja a demolição de um prédio, isso é conduta decorrente do poder de polícia. E aí o que a gente tem que se lembrar acerca do poder de polícia? Primeiro, não se admite a delegação do poder de polícia a pessoas de direito privado. Esse é o primeiro ponto. A gente sabe que a delegação do poder de polícia não é admitida, mas podem ser delegados os atos materiais. A atividade de fiscalização, essas admitem delegação. Então, essas atividades materiais necessárias à execução do poder de polícia podem ser delegadas. Então, contratou a empresa para demolir o prédio, não tem problema. A demolição em si é ato material, admite delegação. O que não pode é delegar atividade decisória, né? O ato que determina a demolição do prédio, o ato que determina a aplicação da multa ou o julgamento de recurso de multa, isso não pode ser feito mediante delegação, tá? Além disso, os atos de polícia gozam de alguns atributos, dentre eles coercibilidade e autoexecutoriedade. São os dois que eu quero que você tome cuidado. A coercibilidade é o poder que a administração tem de se valer de meios indiretos de coerção para exigir o cumprimento do ato de polícia. Então, sempre que a questão falar aplicou uma multa, né, uma multa diária, isso é coercibilidade. Nesses casos, a gente está diante de meios indiretos de coerção. É o Estado exigindo o cumprimento da atividade de polícia de forma indireta. Então, esses meios indiretos de coerção, essa coercibilidade, ela decorre do poder de polícia e é justificável. Mas também as questões gostam de tratar de autoexecutoriedade. Talvez gostem mais ainda, porque esperam que você se confunda e diga que não é possível sem que haja autorização judicial. Mas a autoexecutoriedade é justamente o poder da administração de, em determinadas situações, executar o ato de polícia independentemente de decisão judicial. Então, não precisa ir ao judiciário para requerer a execução do poder de polícia, a administração executa o ato de polícia diretamente. Isso é executoriedade, isso é autoexecutoriedade. Então eles dizem assim, determinou a demolição do prédio e efetivou a demolição sem ir ao judiciário. Não tem problema. Nesses casos, a autoexecutoriedade decorre da existência de lei, ou a lei prevê o ato como autoexecutável, ou então essa autoexecutoriedade decorre de uma situação emergencial, né? Um risco maior, um prejuízo maior poderia acontecer, então o Estado vai lá e executa o ato diretamente. Então, é possível essa autoexecutoriedade decorrente de lei ou decorrente de uma situação de urgência. Daí, partindo para outro tema, queria falar um pouquinho sobre concessão de serviço público e PPP. É um tema que gosta de cair bastante. Eu lembro a vocês que as concessões comuns estão regulamentadas na Lei 8987. Então, a Lei 8987, ela trata da concessão de serviço público regulamentando da seguinte forma. A concessão funciona assim. A administração contrata uma empresa. A empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário do serviço. Isso é um contrato de concessão. A administração contrata a
A empresa presta um determinado serviço público e é remunerada pelo usuário do serviço, como transporte público, né? Contrata a empresa de ônibus, ela presta o serviço de transporte e quem paga é você quando entra no ônibus. Pessoal, energia elétrica, telefonia, televisão, tudo contrato de concessão. A empresa concessionária explora o serviço concedido como forma de remuneração. Eu lembro a vocês que a concessão é precedida de licitação na modalidade concorrência, mas o edital da concorrência pode inverter as fases, né? A Lei 8987 diz que se for uma concorrência para a concessão de serviço público, é possível uma inversão de fases, para primeiro classificarem as propostas e depois habilitar. Então se admite essa inversão de fases, desde que haja previsão no edital da concorrência, tá? Além disso, quando a gente trata de concessão de serviço público, a rescisão unilateral desses contratos pode se dar por encampação ou caducidade. Eu lembro a vocês que a encampação é a rescisão unilateral por interesse público do concedente, mesmo que não haja inadimplemento no contrato. E a caducidade é a rescisão unilateral por inadimplemento do concessionário. O concessionário é inadimplente, o Estado decreta a caducidade do contrato. Esses decretos, seja de caducidade, seja de encampação, eles dependem de prévio processo administrativo, no qual se resguarde ao particular o direito de contraditório e de ampla defesa. A própria Lei 8987 traz essas regrinhas de processo administrativo prévio, para que ele possa consertar o erro se ele foi inadimplente numa situação menos grave e assim por diante. Também a lei prevê a possibilidade da arbitragem nos contratos de concessão, artigo 23A, cuidado, tudo tá grifado, né? Só lembrando. E é tudo revisão mesmo, é bem rapidinho. E a lei prevê a possibilidade da intervenção na concessionária. Lembre que o Estado pode, por meio de decreto, se houver indícios de irregularidades na empresa, pode, por meio de decreto, decretar a intervenção na empresa concessionária. Nesse caso, ele afasta o dirigente e coloca no lugar um agente público, que é o interventor. E esse interventor vai ficar responsável por toda a gestão da empresa durante o período de intervenção. Decretada a intervenção, em no máximo 30 dias, deve ser instaurado o processo administrativo que apure irregularidades e depois disso, esse processo deve ser concluído em no máximo 180 dias, né? Daí, nesse contexto, em 2004, a Lei 11.079 criou duas novas espécies de contratos de concessão, as chamadas PPPs, concessão patrocinada e concessão administrativa. A concessão patrocinada ocorre quando a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário, mas, adicionalmente à tarifa dos usuários, a empresa recebe também uma remuneração do Estado. O Estado patrocina o contrato de concessão para diminuir as tarifas, né? Nesse caso, o máximo que a administração pública pode pagar à empresa é até 70% da remuneração dela, a não ser que haja lei específica. A princípio, o Estado paga até 70% da remuneração da empresa, os outros 30% ela precisa arrancar dos usuários mesmo. Na concessão administrativa é diferente, porque nesse caso, a administração pública figura como usuária do serviço, seja usuária direta ou indireta. Como ela é a usuária do serviço, ela fica responsável pelo pagamento de 100% das tarifas. Então, nesse caso, a concessionária paga 100% das tarifas nos contratos de concessão administrativa, ok? A concessionária, desculpa, o poder concedente, a administração. Prazo mínimo de 5, máximo de 35 anos, primeira regra. Valor mínimo de 20 milhões de reais, segunda regra. Objeto da contratação, prestação de serviço público, terceira regra. Não precisa ser só prestação de serviço, pode ser que haja outra atividade, mas a prestação de serviço público também tem que ser objeto do contrato, não pode ser só obra ou mão de obra. Então, a prestação de serviço público deve ser objeto do contrato e nesses contratos de PPP, a responsabilização do Estado é solidária. A gente fala em compartilhamento de riscos. Então aqui, diferente das concessões comuns, em que o Estado responde subsidiariamente, na PPP, a responsabilidade do Estado é solidária.
pelos danos decorrentes desse contrato de concessão. Bacana? Perfeito. Queria passar um pouquinho para tratar dos aspectos processuais. Eu falei que eu tinha 3 temas para trabalhar de direito material. Eu não sei o que vai cair, pessoal. Isso não são apostas, esses são temas importantes, é diferente, tá? Em relação às peças, eu também não tenho como apostar. O sistema é randômico, a gente não tem como saber qual é a peça que vai cair. Se alguém lhe disser que sabe qual não é verdade, tá? Ninguém sabe. As pessoas chutam como quem sabe. Eu posso dizer qual é o que eu acho que vai cair? Posso, que nem eu posso dizer que eu acho que vai chover amanhã. Não tem nenhuma credibilidade, porque o sistema é randômico. As peças estão lá, um sorteio é feito, não há escolha, né? Eles cobraram 2 apelações seguidas na última prova, na última e na penúltima. Pode cair outra apelação? Pode. Se não pudesse, eu não tinha gastado o seu tempo e o meu ensinando apelação para você, né? Então, obviamente que pode, qualquer peça. Vamos lá. Primeiro, eu quero te lembrar rapidamente cabimento de ações, depois eu quero falar rapidamente de recurso também. Das ações, eu queria te lembrar que no mandado de segurança e no habeas data, nós temos que nos preocupar com a prerrogativa de foro, que vai variar de acordo com a autoridade coatora. Então, a opção inicial é o habeas data, né? É a peça principal. Sendo cabível o habeas data, a peça principal não, a preferencial nos termos da Constituição. Cabendo o habeas data, a preferência é ele, desde que haja violação ao direito à informação do sujeito. Ele quer obter informações acerca da pessoa dele, obter, retificar ou acrescentar. Houve recusa expressa ou tácita, habeas data. Lembrando que o direito de certidão, mandado de segurança, né? O habeas data é somente para discutir o direito a obter a informação mesmo. O mandado de segurança é cabível para qualquer outro direito líquido e certo não amparado pelo habeas data nem por habeas corpus. E aí, quando eu falo de mandado de segurança, eu quero lembrar vocês que você vai ter que detectar, para verificar o mandado de segurança, você vai ter que detectar se está dentro do prazo decadencial, 120 dias, contados do conhecimento do ato coator. Vai ter que verificar se a prova pré-constituída ou se precisa produzir prova durante a ação. A prova tem que ser documental. Se eu precisar de perícia, testemunha, mandado de segurança não é possível. Também não pode ser lei geral e abstrata. Eu não posso requerer indenização de valores anteriores. Não se trata de ato geral e nem ato que caiba recurso com efeito suspensivo, tá? Ato comercial que eu quis falar, e nem ato que caiba recurso com efeito suspensivo. O mandado de segurança, pessoal, a gente tem que identificar quem é o autor e o réu e quem é a autoridade coatora. Eu lembro a vocês que o réu do mandado de segurança não é a autoridade coatora. Eles não se confundem. O réu do mandado de segurança é a entidade pública. A autoridade coatora é a autoridade coatora. Então, o réu é a entidade pública a qual essa autoridade se vincula, mas a autoridade coatora é que vai definir a competência do mandado de segurança. A gente usou o artigo 20 da Lei 9.507, que trata da competência do habeas data e que vale igualzinho para o mandado de segurança. Então, dependendo de quem seja a autoridade coatora, o mandado de segurança pode tramitar perante o juiz federal, pode tramitar no TRF, no STJ, no STF, né? Originariamente. Também é possível que seja no Tribunal de Justiça, GPS, governador de estado, prefeito de capital e secretário estadual de estado, secretário estadual mesmo. Nesses casos, o mandado de segurança vai ser direto no Tribunal de Justiça. Em qualquer outro caso, autoridade estadual municipal, na Justiça Comum, juiz de direito, né? Além disso, a gente se lembra que no mandado de segurança nós temos 7 pedidos. Nós pedimos os 3 do artigo 7º da Lei 12.016. Então, notificação do coator, ciência do réu e pedido liminar. Não havendo liminar, a gente diminui um pedido, mas havendo liminar, como regra vai haver, a gente pede. Depois, procedência do pedido ou concessão da segurança, juntada de documentos, porque não há produção de prova no mandado de segurança. Condenação em custas, não pode haver condenação em honorários advocatícios, intimação do Ministério Público, tá? 7 pedidos básicos. A ação de procedimento comum é mais simples. Nesse caso, não cabendo habeas data nem mandado de segurança, a gente opta pela ação de procedimento comum,
que é uma ação que não há prerrogativa de foro. Aí você só vai dar uma olhadinha no artigo 109, inciso 1 da Constituição, para verificar se essa ação deve tramitar na Justiça Federal ou para verificar se ela deve tramitar na Justiça Estadual. Só isso. Se estiver nas hipóteses do artigo 109.1, Justiça Federal, em qualquer outro caso, Justiça Estadual. Pessoal, aqui são 4 pedidos, né? A gente faz os pedidos básicos de citação do réu, a gente faz o pedido de procedência do pedido, faz o pedido de produção de provas e de condenação em custas e honorários. Se houver tutela de urgência, a gente tem que fazer o pedido também, e aí ficariam 5 pedidos. Além disso, na ação de procedimento comum, assim como na ação popular, na ação civil pública, a gente vai optar pela realização de audiência de conciliação ou mediação e depois atribuir valor à causa. A ação popular e a ação civil pública são cabíveis quando o sujeito quer anular um ato lesivo ao interesse público. Então, ele não quer anular um ato que viola o direito dele, ele quer anular um ato que viola o interesse de toda a coletividade. Então, se o ato viola o interesse de toda a coletividade, qualquer cidadão pode propor ação popular. E associações constituídas há mais de um ano podem propor ações civis públicas. Não há prerrogativa de foro. Aqui, não há autoridade coatora. São réus da ação popular, a entidade pública, o agente público que praticou o ato lesivo que eu pretendo anular e o particular beneficiário. Nesse caso, o agente público não é autoridade coatora, ele é réu. E não havendo autoridade coatora, não há prerrogativa de foro nessas ações, nem na ação popular e nem na ação civil pública. No mandado de segurança há. Na ação civil pública não, certo? Pessoal, além disso, quando a gente tratou de recursos, eu pedi para vocês tomarem cuidado primeiro em relação aos recursos de decisão final. Recurso de decisão final, a gente chegou à seguinte conclusão. Se a decisão final for uma sentença, o recurso cabível é apelação. Apelação sempre ou para o TJ ou para o TRF. Se a decisão final for um acórdão, ou seja, for proferido por tribunal, mas for originária de tribunal, ou seja, esse acórdão não está julgando, por exemplo, uma apelação. Esse acórdão é a decisão primeira daquele processo, né? A decisão originária do processo se dá num acórdão. Nesse caso, é possível a interposição de recurso ordinário. Seja a apelação, seja o recurso ordinário, a gente elabora uma folha de rosto encaminhado para o juízo ACO, pedindo que esse juízo ACO remeta a apelação ou recurso ordinário para o tribunal ad quem. Lembrando que não há um primeiro juízo de admissibilidade mais, nem da apelação, nem do recurso ordinário. Então a gente pede somente para que ele remeta ao tribunal ad quem. Depois de concluída a folha de rosto, a gente vai endereçar, né, egrégio tribunal e aí vai elaborar o recurso bem simples. Fato, razões de recurso, cabimento, mérito e pedidos. Vale tanto para apelação quanto para o recurso ordinário, né? Em relação aos recursos extraordinários, a situação é diferente. Já houve uma decisão. Dessa decisão, já houve recurso na via ordinária, seja ele uma apelação, seja ele um ROC, não faz diferença. E depois do julgamento desse recurso na via ordinária, apelação ou ROC, eu ainda estou insatisfeito. Então agora eu só posso partir para as vias extraordinárias. O recurso especial perante o STJ ou o recurso extraordinário perante o STF. Então, nesses casos, recurso especial ou extraordinário serão endereçados ao STJ ou ao STF, respectivamente, sempre com requisitos específicos, né? Não devolve toda a matéria fática a ser discutida, são aspectos específicos a serem questionados. Pessoal, além disso, nós temos os agravos. Nós combinamos que, quando a decisão é de juiz singular, se a decisão for final, é sentença, cabe apelação. Se a decisão for uma decisão interlocutória, uma decisão que não termina o processo, aí nesse caso, se a decisão não acaba com o processo, a gente pode interpor um agravo de instrumento. Insatisfeito com a decisão, a gente interpõe o agravo de instrumento em face da decisão que não terminou o feito. Nesse agravo de instrumento, não há folha de rosto, a gente vai endereçar diretamente ao tribunal e a gente vai ter que juntar os documentos que montam o instrumento, né? E vamos ter também que informar nome, endereço,
dos advogados do agravante e do agravado, os detalhezinhos do agravo de instrumento. Além disso, quando a decisão é de tribunal, mas essa decisão do tribunal não é uma decisão colegiada, né? Não é o plenário, nem a turma que decide, mas sim alguém, um relator. Nesse caso, a decisão é monocrática. E se a decisão for monocrática, é possível a interposição de agravo. Nesse caso, o agravo interno ou agravo regimental, que a gente também já treinou, petição simples, né? Não tem instrumento, não tem folha de rosto, petição bem simples. Em todos os casos, se a questão deixar claro que houve contradição, omissão ou obscuridade, embargos declaratórios. Embargos declaratórios é petição simples, igual ao agravo regimental. Não tende a cair. Petição simples, não tem nenhuma peculiaridade, mas se cair, embargos declaratórios é petição simples. Pessoal, além de tudo isso, a única coisa que eu posso lhe pedir é calma, é tranquilidade. Eu fiz essa revisão muito mais para te falar isso do que para falar o que eu falei antes, porque você foi ouvindo o que eu falei antes, diz, é verdade, 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 ou seja, você se lembra de tudo. E eu fiz a revisão exatamente para você entender que por mais que você pense que não, você se lembra de tudo. Na hora da prova, a peça que cair, você está preparado para chegar lá e começar a fazer ela, fazer o esquemazinho que a gente montou, depois autor, pedido, competência, começar endereçando, seguir, fatos, mérito e pedido. Você não tem dificuldade nisso, tá? Só toma cuidado no direito material, fazer uma boa pesquisa, fazer uma boa estrutura de mérito da peça e esse direito material também merece a mesma atenção no caso das questões, né? Responder a questão bem completa, com todos os artigos, todos os aspectos jurisprudenciais que você considerar relevante. Você precisa fazer uma prova completa para não correr o risco de deixar de colocar alguma coisinha que está no espelho, colocou um sinônimo, né, e não colocou aquilo. Seja repetitivo, não tenha problema em relação a isso. Outra coisa, não deixe que nada te irrite na prova de depois de amanhã, tá? Nada. Nada pode te irritar. O que eu estou lhe dizendo é, vai acontecer alguma coisa ruim com algum de vocês. Eu não posso lhe dizer que todos vão chegar lá e que vai ser um mar de rosas. Eu sempre digo isso para vocês. Ou vai estar muito quente ou muito frio, né? Ou o sujeito empombou com você. Enfim, vai acontecer alguma coisa com algum. E aí eu quero que você tenha tranquilidade para entender que você não pode jogar 45 a 60 dias de preparação no lixo por causa disso. Se você brigar com o fiscal e disser ele um monte de desaforo, ele vai esquecer 2 minutos depois, tá ali para isso, né? E você não vai esquecer. Então toma cuidado, porque você pode perder minutos preciosos de concentração se você ficar se irritando com barulho, com calor, com frio. Comece a ler a peça e se concentre no que você está fazendo. Se você se concentrar com a peça, nada te incomoda, calor, frio, barulho, nada incomoda de verdade. Então, primeiro você vai fazer a peça e depois você vai fazer as questões. Lembra disso, né? Primeiro a peça, depois que terminar a peça é que você parte para as questões. Não parta para as questões antes de concluir a peça. Combinado? Amanhã, amanhã o quê? Domingo, né? Depois da prova, você vai estar, depois de amanhã, eu vou estar te esperando aqui no Gabarito Extraoficial e eu mando o link para vocês, mas é feito pelo Facebook Live do SERS. Bacana? Valeu, pessoal. Até boa prova e até o Gabarito Extraoficial.